Olá! Hoje o tópico do vídeo vai ser sobre memória. Memória, inclusive, é um tópico que permeia vários canais aqui no YouTube relacionados à saúde. O que eu vou falar hoje é algo muito importante para você entender como funciona a memória. A memória é um tripé e eu já vou explicar para você como é que esse tripé funciona. É comum pessoas chegarem no consultório dizendo aqui mesmo: eu estou com dificuldade de gravar as coisas, estou com dificuldade de me concentrar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Um alerta no iniciozinho do vídeo, pode parecer que é um beabá, mas não é. Eu vou ajudar você a entender como funciona a memória e você mesmo talvez possa conseguir identificar aonde está o problema. Você já vai entender. Eu vou explicar para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eduardo Adnet. Eu sou médico, psiquiatra e nutrólogo. Então vamos falar sobre memória, como ela funciona, e eu vou listar 6 fatores que podem influenciar ou comprometer a memória. É o que eu vou explicar e você já vai entender. Como eu dizia há pouco, algumas pessoas têm essa dificuldade de entender por que não estão conseguindo gravar as coisas ou se concentrar. Essa queixa é muito comum, não estou conseguindo gravar isso ou me concentrar. Então, a memória, ela é composta basicamente, eu vou simplificar da maneira melhor possível, sintetizar o resumo. A memória, ela é um tripé. São 3 etapas que compõem o processo de fixação na memória. A memória em si, ela é uma função psíquica e ela é composta da memória recente e da memória tardia. A memória recente são as coisas que aconteceram, por exemplo, ontem e você sem dificuldade evoca, não é invoca. Invoca, a gente invoca a Deus, evoca a memória recente ou pode invocar a Deus, evocar a memória de eventos passados. Podem ser eventos de vários anos, dependendo da sua idade. Todavia, para que a memória consiga gravar, faça esse storage, esse armazenamento no banco de dados, é preciso que haja uma outra função psíquica entrando em ação, chamada de concentração. A concentração é uma outra função psíquica da qual depende a memória. Essa função psíquica, a concentração, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas essa frase diz o seguinte, que a concentração, ela é o foco da consciência. Você concentrando em cima de algo, de um evento, de um pensamento, esse foco da consciência é transmitido até o banco de dados, ou seja, gravado na memória. Aqui vem o grande detalhe. Para que a concentração e a memória funcionem adequadamente, é necessário que outra função psíquica entre em ação. E o nome dessa função psíquica é a atenção. A atenção é a capacidade de você focar em algo específico. Por exemplo, a quantidade de informações que chegam a nós é imensa, pelos nossos 5 sentidos, pela audição, pela visão, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar. E essa atenção, que é chamada de atenção seletiva, é o que permite com que nós, por exemplo, em uma multidão com 100 ou com 1000 pessoas, tenhamos um diálogo com alguém, sem que aquelas outras informações ou que aqueles outros diálogos nos interrompam ou distraiam. Porque se não fosse isso, imagina a quantidade de informações que nós recebemos ininterruptamente, durante 24 horas por dia. Mesmo dormindo. É claro que nós estamos falando aqui do processo de memória, de fixação, quando você está acordado ou acordada. Agora imagina
como seria esse monte de informação que é literalmente incontável, que vem pelos nossos 5 sentidos, como nós ficaríamos desorientados com tanta informação. Por isso, Deus nos capacitou com essa função específica da atenção. Portanto, aqui você já tem o tripé formado. Você tem a primeira etapa da memória, que é a atenção, que é a capacidade de você colocar o seu foco principal, ou seja, colocar o foco em cima de um pensamento, de um evento, de um sentimento, de um problema. E uma vez isto feito, ou seja, a atenção tendo sido colocada em cima do objeto, entra em ação a outra função psíquica, que é a concentração, que vai levar até a memória para que a memória consiga fixar. Essa segunda parte do tripé se chama de concentração. E a própria memória é uma função psíquica. Quando uma dessas funções psíquicas, ou as 3 ou 2, estão prejudicadas, todo o processo da memória vai estar prejudicado. E agora eu vou listar 6 itens importantes que podem prejudicar a atenção. E como eu disse, prejudicando a atenção, você não tem um funcionamento adequado do sistema do tripé da memória. Então vamos lá a esses 6. O primeiro desses 6 fatores que podem afetar a atenção e, consequentemente, como eu já disse, afetar o processo da memória é a distração. Os distratores, as preocupações, por exemplo, são distratores. A pessoa não consegue pôr a atenção e então aquela dificuldade ela vai prejudicar o processo. Pense no processo de tripé que eu falei como se fosse uma lanterna. A atenção ela é a maneira, o modo como você move a sua atenção para um objeto. A consciência é quando você foca naquele objeto ou evento, tendo a atenção para que a atenção conduza até a concentração. Uma vez que a atenção foi posta, a lanterna manejada, o foco da lanterna é a concentração e então vai para o processo de storage, de armazenamento do banco de dados. Portanto, preocupações, fatores distratores, como são chamados, podem, prejudicando a atenção, prejudicar todo o processo da memória. O segundo fator que pode também e que com muita frequência compromete a fixação na memória é a falta de sono, o cansaço. Muitas vezes a pessoa dormindo pouco, ela tem dificuldade de prestar atenção nas coisas. A gente chama de limiar da atenção elevado, ou seja, o esforço para prestar atenção em algo, ele pode ficar bem mais elevado, ou seja, fica mais difícil você prestar atenção em algo. Portanto, esse segundo fator, a falta de sono ou o cansaço, podem prejudicar a atenção e que por sua vez vai prejudicar a concentração e que por sua vez vai prejudicar o armazenamento no banco de dados da memória, quer seja recente ou tardia. Tá compreendendo já como funciona o tripé? Vamos ao terceiro fator. O terceiro fator ele pode ser, no caso, quando há carência nutricional, ele pode ser nutricional quando há, por exemplo, carência de uma ou mais vitaminas que são essenciais para o funcionamento do nosso sistema nervoso central. Foi por isso, inclusive, esse é um dos motivos porque eu gravei o vídeo Vitaminas para o Cérebro. Então, uma deficiência de vitamina B6 ou de B12, por exemplo, pode vir a prejudicar todo o processo de memória. O tripé da memória, como você já ouviu. Vamos ao outro fator. O outro fator que também pode prejudicar a atenção, veja que nós estamos dando ênfase à atenção, essa função psíquica indispensável a todo o processo da memória. O outro fator que pode prejudicar a atenção é o uso de substâncias. Podem ser aquelas substâncias ditas recreativas, você já sabe quais são, e podem ser medicamentos.
Por exemplo, eu vou citar apenas o atenolol. O atenolol é um excelente medicamento para o tratamento de determinadas doenças cardiovasculares ou do sistema cardiovascular, mas infelizmente ele tem como efeito colateral a possibilidade de afetar a nossa memória como um todo. Não se sabe exatamente qual dos processos, ou melhor dizendo, qual das funções psíquicas é mais afetada, mas a memória em si, ela pode ser afetada por qualquer uma dessas substâncias recreativas ou qualquer medicamento que possa, às vezes já está lá na bula, inclusive escrito, que pode causar algum prejuízo das funções psíquicas, normalmente está escrito cognitivas, funções cognitivas. Então, o uso de substâncias é outro fator que pode prejudicar o tripé da memória. Vamos ao outro. O penúltimo fator que eu vou mencionar hoje que pode prejudicar esse tripé da memória é a atenção, concentração e memória no banco de dados, a fixação da memória, ou melhor, são as doenças não crônicas. O que eu chamo de doenças não crônicas? São aquelas doenças onde há a possibilidade de haver a reversibilidade da doença. A doença pode ser revertida, por exemplo, a ansiedade, depressão. No caso da ansiedade, a ansiedade ela é o tronco de outras doenças. Da ansiedade vem a fobia social, vem as crises de pânico, vem o transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso vem a fobia de palco, tudo isso, ansiedade generalizada, tudo isso são transtornos de ansiedade. Grande parte desses transtornos são reversíveis. E uma vez que esse transtorno esteja presente, ainda não foi tratado, não houve melhora ainda, evidente, ele pode prejudicar a atenção. A pessoa preocupada, ansiosa, não conseguindo colocar a sua atenção sobre um objeto ou uma situação, ela vai ter todo o tripé: atenção, concentração e fixação na memória, a memória de armazenamento prejudicada. Então, ansiedade, depressão, essas doenças que são reversíveis. Evidentemente, alguns casos são mais longos, como depressão crônica, por exemplo, mas grande parte dos quadros ansiosos e depressivos, eles são reversíveis. Portanto, esse é o penúltimo dos fatores que eu estou mencionando aqui, que podem prejudicar a memória. Vamos então ao último. O último dos itens, tem outros, mas eu resumi a 6 que nós vamos citar aqui, são as doenças crônicas. Por exemplo, nas demências. Nós temos vários tipos de demência. Fala-se muito na demência, na doença de Alzheimer, mas nós temos também a demência de Pick, nós temos a doença por células de Levy, a demência vascular, nós temos, enfim, um monte de demências. Nessas demências, normalmente, as 3 fases, as 3 fases, é verdade, as 3 etapas do tripé: atenção, a concentração e a atenção, concentração e memória, o banco de dados lá onde é fixado, pode estar prejudicada. Uma dessas funções psíquicas, 2 ou todas. Normalmente, com muita frequência, todas estão prejudicadas, principalmente a terceira função psíquica, que é a da fixação da memória. Outra doença, ou outras doenças, é um grupo, na realidade, são as esquizofrenias, mas aqui, cuidado, porque não é uma coisa genérica ou matemática. Existem esquizofrenias, como alguns casos, por exemplo, eu diria vários, de esquizofrenia hebefrênica, catatônica e paranoide, alguns casos onde é bastante prejudicada, são bastante prejudicados esses tripés, ou melhor, o tripé, essas etapas, né? Essas etapas e esse tripé que constitui a sistemática, o processo da memória, repetindo, atenção, concentração e fixação. Então, em alguns casos de esquizofrenia, você pode ter, após o tratamento, um processo de reabilitação do paciente. Então, ele pode recuperar bem essas funções, a atenção, a concentração e a fixação. Já em outros casos, verdade precisa ser dita, não.
Em outros casos é muito difícil você recuperar e, como eu disse, as 3 etapas, atenção, concentração e memória, podem estar comprometidas nesta doença. Deu para você entender como funciona essa lanterna? A atenção, ela é o manejo da lanterna, onde você coloca o seu foco de atenção. Pode ser um pensamento, pode ser um sentimento, pode ser uma situação. A concentração é o foco da consciência, é o canal para onde aquela informação que chegou a você pelos sentidos através da atenção vai ser fixada na memória. E a outra função psíquica, que é aqui o depósito dos estímulos que chegam a nós através da atenção e da concentração, que é a memória, que pode ser memória recente ou memória tardia. Então, é para você ter uma ideia e quem sabe você já possa, esse vídeo, essas informações, já possam ajudar você a identificar aonde será que está o meu problema. Será que é na atenção? Será que é na concentração? Ou será que é na memória mesmo? Outra coisa importante a ser dita é que, às vezes, em casos de uma persistente dificuldade ou de concentração, ou de atenção, ou de fixação na memória, pode estar relacionada a uma doença física. Nem sempre. Em casos muito simples, não há necessidade nem de investigação. Você sabe, pelo relato do paciente, que aquilo é devido a algo muito claro e muito específico. Mas quando isso está persistindo, não podemos deixar de fazer uma investigação, ou seja, solicitar exames de imagem, exames laboratoriais, mas nem sempre isso é necessário. Mas é importante que isso seja dito. Em casos, por exemplo, onde existem epilepsia do lobo temporal, demências, como eu já citei, que são doenças que você pode ver através de exames de imagem, elas podem estar sendo o problema no caso que está afetando a sua memória. E finalizando o vídeo de hoje, algumas pessoas perguntam: doutor, onde é que eu te encontro? Abaixo de todos os vídeos do canal estão os meus sites, é só olhar lá na caixa de descrição, acessar os vídeos e você vai me encontrar. Tem vários, acessar os sites e tem vários sites, você vai me encontrar, enfim, as informações que você precisar. Lembrando também, para a gente terminar, que onde está aqui no canal escrito canais, está lá o meu rosto e embaixo escrito, junto do meu rosto, Evangelho Eterno, que é um outro canal que eu comecei não tem tanto tempo assim, onde eu tenho posto alguns estudos bíblicos. O último foi bem recente que eu coloquei, que é sobre a grande tribulação. Quem é cristão e conhece as Escrituras sabe que esse é o momento para o qual nós estamos nos dirigindo. E mesmo você que não é cristão, é bem-vindo para assistir, para ouvir o vídeo e aprender. E lembrando que, diante dessa situação, você encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, ou no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, Mateus 24 e Lucas 21, a explicação, o entendimento para esse momento que o nosso país e o mundo inteiro atravessa. O Senhor Jesus ali, em Mateus 24 e em Lucas 21, nos revela o que está acontecendo. Então, se você quiser saber o que está acontecendo sob a perspectiva de Deus, basta você ler Mateus 24 e Lucas 21. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter assistido. Um grande abraço aí para o pessoal que participa sempre, que é assíduo. E quem é veterano aqui já sabe que eu não tenho previsão para colocar vídeos. Inclusive, no momento, eu estou fazendo um processo de atualização. A atualização, ela é sempre, né? A gente está sempre se atualizando. Mas eu, periodicamente, realizo processos mais longos de atualização em torno de 6 meses. Lembrando que são 2 especialidades médicas, a psiquiatria e a nutrologia. Por isso,
pode demorar, estou demorando para demorar é ótimo, estou demorando para colocar novos vídeos em razão dessa atualização que normalmente eu faço todos os anos, ou de 2 em 2 anos, e que dura em média em torno de 6 meses. Então esse foi o vídeo de hoje, o tópico do vídeo de hoje, atenção. Pensa aí no que foi dito e quem sabe possa ajudar você a identificar alguma coisa ou ajudar você a ter um rumo no sentido da investigação do seu, vamos chamar genericamente, problema de memória. Até outro dia, muito obrigado mais uma vez por você ter visto o vídeo e que o Senhor Jesus Cristo, meu Deus, a quem eu sirvo e amo, abençoe a você e a sua família. Um grande abraço, tchau!